Então, vamos fazer exercício. A gente agora já terminou a matéria e vamos treinar. Então, vamos botar um exercício aqui que eu bolei ontem, nem cheguei a escrever, mas eu tive a ideia de fazer ele, né? E que é bem simples, né? Quer dizer, bem simples. O que você chama de simples? Né? Mas é bem legal, né? É o seguinte, pode ser imaginado como se fosse um sistema de... para o cara saber, por exemplo, o valor de um determinado saldo depois de um determinado tempo, tá? Então vamos supor, por exemplo, que você tenha a seguinte sequência, uma sequência assim, ó. Vou desenhar ela aqui. Essa aqui é a x de n. Ela vale para 0. Para todos os valores negativos, ela vale 0. Para os valores positivos, ela vale 1 quando é 0, vale 1 quando é 1, vale 0, vale 0, vale 1, vale 1, depois vale 0, depois vale 0, depois vale 1, depois vale 1. Vocês já viram aqui que tem um período, né? E vai embora. Certo? Ok. Então, qual é o problema aqui? Primeiro, determine a transformada Z do x de n. Depois, escreva uma expressão para x de n. Como assim? Uma expressão, tipo 1,5 elevado a n vezes u de n, alguma coisa assim, certo? Uma expressão, não assim. Ela está dada aqui, beleza? Ela foi dada aqui, x de n, mas não tem uma expressão fechada aqui. Você está vendo ela, digamos, descrita pelos valores, certo? Então, o que eu quero fazer é justamente isso, determinar um x de n e depois escrever uma expressão para esse x de n, tá? O que vocês acham que a gente tem que fazer aí? Como é que a gente vai calcular a transformada z desse x de n? Se a gente for fazer pela... Vamos lá, fazer pela definição, o que você teria que fazer? Você teria que fazer somatório, né? Transformada z de... Tá? Não vai ajudar muito se você tentar usar a definição aqui. Você vai encontrar 0, né? Desculpe, 1 vezes z elevado a 0, que dá 1, depois mais... Então é 0 vezes 1, depois 1 vezes 1, depois 0 vezes z elevado a menos 2, depois 0 vezes z elevado a menos 3 e assim por diante. Tá? Alguém tem uma ideia de como encontrar aí, então, a transformada z desse x de n? Tem uma coisa que é interessante aí. Esse tipo de problema aqui é sempre vocês têm que tentar relacionar com o degrau unitário. Tem como relacionar o x de n ao degrau unitário? Aliás, você podia fazer assim, ó. Letra A, aí fica mais fácil.
Quem é U de N? Só lembrando, quem é U de N? Como assim relacionar x de N a U de N? Encontrar alguma expressão que use x de N e U de N. Né? O U de N é esse cara aqui, ó. Como é que eu consigo fazer com que o x de N fique igual ao U de N, por exemplo? Hein? Como é que eu consigo fazer que o x de N fique igual ao U de N? Tem alguma forma? Hein? Olha só o x de N. Aqui em cima. E olha só o U de N aqui embaixo. Alguma forma de fazer o x de N parecer ou ficar igual ao de N? Pensa bem. O que está faltando ali para o x de N ser igual ao de N? Está faltando 2, 3, está faltando 6, 7, certo? Não é isso? Será que eu consigo preencher aquilo usando o x de N, por exemplo? O que eu posso fazer aqui? Quem é? Vou botar aqui numa outra cor. Olha só, se eu pegar esse cara aqui, ó, vocês conseguem enxergar isso? Né? Esse cara aqui, vou chamar de Y de N. Se eu somar ele com x de N, o que vai acontecer? Vai dar quem? Vai dar U de N. Concorda? Não é? Mas quem é esse cara aqui? Pô, ele é quase igual ao x de N. Não é? Não é quase igual? Quem é ele? É o x de N menos 2. Não é? É o x de N menos 2. Desloquei o x de N em 2 unidades. Aí ele vai para lá. Certo? Então agora você escreve essa equação. Ó. U de N, essa é a letra A, igual a x de N mais x de... Essa é a letra A. Já está feito. Certo? Por que fazer a letra A? Para aí a gente poder fazer a letra B com mais facilidade. Transformada Z de U de N vai ser transformada Z de x de N mais transformada Z de x de N menos 2. Certo? Porque transformada Z é uma operação linear. Transformada Z de U de N é Z sobre Z menos 1. Transformada Z de x de N eu não sei quem é. Eu quero justamente saber quem é. Certo? E transformada Z de x de N menos 2... Olha lá. É o quê? Quando a sequência é causal, é simplesmente x de z dividido por z ao quadrado. Quando a sequência é causal. Esse cara aqui, ó, é só lembrar que a sequência é causal. Ou seja, que ela não tem nenhum valor porque x de n e u de n é uma sequência sempre causal. Por que causal? Porque só começa em zero. Certo?
Então, x de n e u de n é causal, certo? X de n menos m e u de n menos m, porque o de x de n e u de n, só para vocês lembrarem, ele transforma qualquer sequência x de n em uma sequência causal. E não muda o resto, e não muda a parte positiva da sequência, certo? Não muda a parte positiva da sequência. Por quê? Porque a parte positiva da sequência é multiplicada por 1. Então você não faz nada. Né? Por quê? O u de n é igual a 1. Certo? Então é só pegar o x de z dividido por z ao quadrado. Ó. Por z ao quadrado. Então agora, galera, olha só. O que vai dar? Você vai ter x de z, que multiplica 1 mais z ao quadrado, né? É igual a z sobre z menos 1, certo? X de z, que multiplica... Opa! Desculpa, escrevi errado. Tá, x de z que multiplica z ao quadrado mais 1 sobre z ao quadrado, certo? É igual a z sobre z menos 1. É isso? É. E aí você vai ter, então, que x de z é igual a z ao cubo sobre z ao quadrado mais 1, que multiplica z menos 1. Certo? É isso aí. Então, essa é a letra B. Ok? Beleza. E agora? Agora, ele quer uma expressão para o x de n. Eu não tenho uma expressão. Eu não tenho uma expressão. O que ele deu foi um gráfico. Ah, eu posso escrever lá na prova lá, x de n é igual a 1, né? Quando n igual a 0, x de n igual a 1, quando n igual a 1. Não, não pode. Isso aí você está não fazendo uma expressão. Você está descrevendo o x de n de acordo com o gráfico. Né? Então, né? Até pode fazer isso. Você tem que me entregar infinitas folhas de papel, né? Porque x de n é infinito. Né? Ok? Então não vai dar. Não vai ter ao máximo para tudo. Né? Ok? Legal. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente fazer o quê? Se eu quero um x de n, é só fazer o quê? É só fazer a transformada inversa. Né? A transformada inversa de x de z. Né? E agora, como é que faz isso então? Ó. Eu vou fazer x de z sobre z. Lembra, quando a gente faz transformada inversa, a gente sempre divide por z, né? Principalmente por causa para a gente poder trabalhar com expansão e frações parciais. Né? Porque quase sempre quando você tem um x de z, normalmente o termo do numerador e o termo do denominador tem o mesmo grau. Né? Então, para trabalhar com frações parciais, você quer sempre que o grau seja um valor a menos. Sabe? X de z sobre z, você vai ter simplesmente isso aqui. Ó. Z ao cubo sobre z menos 1, que multiplica z2 mais 1, dividido por z. Esse aqui vai cortar, então vai dar um z2 sobre z menos 1, que multiplica z2 mais 1. Então, aí o que vai acontecer? Olha só, pessoal, vai acontecer isso aqui, ó. Z ao quadrado sobre z menos 1, que multiplica z2 mais 1, isso aqui, ó, tem raiz complexa, certo? Tem raiz complexa. Lembra, tem que lembrar tudo que a gente fazia lá na transformada de Laplace, né? Quando tem raiz complexa, o que você faz? Você simplesmente faz assim, ó. Você vai colocar um A sobre z menos 1, mais o quê? Você coloca um BZ mais C sobre Z2 mais 1.
Certo? Ok? Por quê? Porque você tem que arrumar. Se fosse também raiz complexa com z mesmo, podia acontecer, você também ia fazer a mesma coisa. Tá? Não muda nada. Legal. Ok. Então, daqui, o que você vai fazer? Ó, o A, esse é fácil. É Z2 sobre Z menos 1, que multiplica Z2 mais 1, que multiplica Z menos 1, quando Z é igual a 1. Certo? Aí corta aqui, vai dar 1 em cima, e embaixo vai dar 2, né? Não é isso? 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1, dá 2. Quem é o B? O B, né, a gente não consegue encontrar dessa forma. Então, o que a gente faz? Agora, eu já sei o seguinte, eu vou pegar e vou fazer a igualdade. Vou fazer assim, ó. Z2 sobre Z menos 1, Z2 mais 1, é igual a meio sobre Z menos 1 mais BZ mais C sobre Z2 mais 1. Certo? Ok. E aí? E aí, ó, você vai fazer assim, ó. Preste atenção. Aqui, ó, você já tem essa expressão. Isso vale sempre, para qualquer que seja o Z. Eu já usei um Z ali em cima, que é o Z igual a 1. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, para Z igual a 0, o que a gente vai ter? 0 é igual a menos meio, concorda que vai dar menos meio? Dá meio dividido por 0 menos 1, certo? Então dá menos meio. Mais C sobre 1. Não é isso? Não é? Então quanto é que vai valer C? C também vai valer meio. Legal? C também vale meio. Bacana. Agora só falta encontrar quem? O B. Então para Z igual, vou usar menos 1, né? Já usei Z igual a 1, já usei Z igual a 0, vou usar Z igual a menos 1, facilita a minha vida. Vai ficar quanto? Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Sobre menos 1 vezes menos 1 dá menos 2. Certo? Menos 1 ao quadrado dá 1, mais 1 dá 2. Certo? Menos 1, 2. Legal. Menos 1 dá menos 2, dá menos 1 quarto. Concorda que dá menos 1 quarto? Dá 1 meio dividido por menos 2, dá menos 1 quarto. Certo? Mais, né? Eu até vou colocar, pode ser assim. Vou botar o C primeiro, mais meio. Vou inverter aqui a ordem do C, só por causa que eu botei mais aqui. Menos B sobre, não é isso? Mais meio, menos B sobre 2. Não é isso? Aí agora você multiplica por 2 aqui em cima e embaixo, né? O que vai acontecer? Isso aqui vai ficar assim, menos 1 sobre 4 é igual a menos 1 sobre 4, você pode até cortar, né? São o mesmo valor, né? Mais, quem? Mais, multiplicando por 2, em cima vai ficar quanto? Vai ficar 1
certo? Menos 2b, não é isso? Dividido por 4. Esse 4 aqui também já saiu aqui, né? Porque na verdade ele fica igual. Fica 2b igual a 1, não é isso? E b também igual a meio. Certo? Tá. E aí? E aí você pode escrever até assim, ó. Z ao quadrado sobre z menos 1, z2 mais 1 é igual a meio. Vou botar assim, ó. Tudo é meio, né? Você pode botar meio de quem? De z. Desculpa, de 1 sobre. Isso aqui quem é? O x de z sobre z, né? Lembrando disso, né? A gente está chegando nisso. Isso aqui é meio de quem? De z menos 1 mais quanto? Z mais 1 sobre Z2 mais 1. Todo mundo entendeu o que eu fiz? É meio que multiplica tudo isso aí. Certo? O que vai acontecer? Então, eu posso escrever assim, ó, que x de z é igual a meio. Vai multiplicar todo mundo por z. Vai ficar z sobre z menos 1 mais z2 mais z, não é z2 mais 1, é z2 mais z sobre z2 mais 1. Certo? Legal. Por que você fez isso, Abel? Para tentar usar a minha tabela de transformadas. Notem, eu podia ter usado ter usado direto essa aqui, ó. Posso usar direto essa aqui, né? Aí aqui o Bzinho vai ser 0, né? O B grande vai ser 1, o A vai ser 1, a gente vai mostrar aqui, tá? A gente pode fazer isso, tá legal? Eu vou fazer isso, inclusive, tá? Para a gente poder fazer a transformada. E a outra transformada inversa é essa, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Como é que vai ser o x de n, então? Ó. Fazendo a transformada inversa. O x de n vai ser meio de quem? De u de n, certo? Porque a transformada de u de n é z sobre z menos 1, certo? Mais o quê? Mais a transformada inversa de z2 mais z sobre z2 mais 1. Todo mundo concorda? Certo? Que é a transformada inversa de z2 mais z sobre z2 mais 1. Você até pode colocar assim, é a transformada inversa de z que multiplica z mais 1 sobre z2 mais 1. Na tabela, eu vou usar primeiro essa tabela aqui, ó. Na tabela, a gente tem esse par aqui que eu vou copiar. Vou até copiar a tabela. Ficou grande, né? Não tem problema. Então, olha só, vou usar isso aqui, ó. Certo? Aí, nesse caso, usando isso aqui, né, a gente vai ter o quê? A grande, para encaixar na tabela. A grande tem que ser igual a quanto? Para encaixar. Ó, compara isso, certo? Com z a z mais b sobre z2 mais 2bz mais A2, certo? Compara isso. Agora, me diz quanto é que tem que ser o A grande para ser igual. 1. Quanto tem que ser o B grande? 1 também. Quanto tem que ser o A pequeno? 1.
A2 tem que ser 1, né? Tem 1 também. E o B pequeno? Tem que ser quanto, B pequeno? Tem que ser 0, galera. É 2BZ, certo? Tem que ser 0. Nesse caso, o que vai ter? A gente vai ter que o R vai ser raiz quadrada de A grande ao quadrado, 1, vezes A pequeno ao quadrado, 1, mais B grande ao quadrado, 1, certo? Menos 2AB menos 0, sobre 1 menos 0, seu R. Certo? Isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 mais 1, 3, sobre 1, raiz de 3. Certo? Raiz de 3. 1 vezes 1 mais 1. Ah, desculpa, é raiz de 2. Desculpa, raiz de 2. Desculpa, raiz de 2. 1 vezes 1 mais 1. Raiz de 2. Não é 1 mais 1 mais 1. Raiz de 2. Certo? Raiz de 2. Quem vai ser o beta? Vai ser arco cosseno de quem? De 0. Certo? Que é 0. Né? Mas, como tem que ter um beta ali, vamos ver se vai fazer isso. Talvez eu tenha que colocar 2π. Se vocês estão entendendo, né? Deve ter alguma coisa. Ou, né, pode ser 0, pode ser 2. Na verdade, o arco cosseno 0 é qualquer coisa que seja 2nπ, alguma 2kπ. Depois a gente vai ver se a gente vai ter que usar isso. Tá? Depois, quem é o θ? Não, arco cosseno 0 é π sobre 2. Ou, na verdade, é π sobre 2 ímpar, né? É cosseno, não é seno. Certo? É π sobre 2 ímpar. Então é 2k mais 1, né? Depois a gente pode usar o k igual a 0, aí vai ficar simplesmente π sobre 2, tá? Quem é θ? Então é π sobre 2, desculpa aqui. Tá? Quem é θ? É arco tangente de quê? De A vezes B é 0, né? Menos 1 sobre A, que é 1, raiz de 1 menos 0. É isso? É, né? Raiz de 1 menos 0. Legal? Então vai dar arco tangente menos 1, né? Π sobre 4, não é isso? Não é? Menos π sobre 4. Né? Legal? Não é nem menos π sobre 4, é o 45 graus, certo? Menos 1. Se fosse arco tangente 1, era π sobre 4. Tá, vamos substituir na fórmula e vamos ver se dá certo. Por isso que é bom. Como assim ver se dá certo? A gente vai ver agora. Ó, como é que fica então a fórmula dessa transformada Z inversa? Fica raiz de 2 que multiplica 1 elevado a n cosseno de π sobre 2 vezes n mais quanto? Mais não, né? Mais menos π sobre 4. Concordam comigo? Que é isso aqui que dá? U de n. Só substituir na fórmula. Certo? Entenderam aí? Substituir na fórmula. E agora? Agora vamos escrever a fórmula toda, né? X de n
é igual a meio de U de N mais raiz de 2 vezes... eu não vou nem botar 1 elevado a N, porque para qualquer que seja N, 1 elevado a N vai ser 1, certo? Então, é raiz de 2 vezes 1, cosseno de quem? De π N sobre 2 menos π sobre 4. Né? U de N. Esse U de N aqui é só para lembrar que essa sequência é causal. Certo? U de N e U de N. Vamos ver se funciona. Como assim ver se funciona? Não chegamos nessa resposta? Agora vamos ver se funciona. Quando N é igual a 0, quanto é que tem que ser a sequência? Tem que ser 1. Quando N é igual a 1, tem que ser 1. Quando N é igual a 2, tem que ser 0. Quando N é igual a 3, tem que ser 0. Certo? Quando N é igual a 4, 1. Depois, 1. Vamos testar para ver se a gente acertou. Certo? Quando N é igual a 0, quanto é que vai dar? Ó, vai dar... Aqui você pode até colocar assim, ó. Vou até escrever de maneira para vocês ficarem mais... fica 1 mais raiz de 2 cosseno de π N sobre 2 menos π sobre 4. Certo? U de N. Certo? Então, mais fácil de ver, né? Então, quando N é igual a 0, o que vai acontecer quando N é igual a 0? Isso aqui vai dar meio de quem? De 1 mais. Quando N é igual a 0, você vai ter o quê? Raiz de 2, que multiplica quem? É o cosseno de menos π sobre 4. Certo? Não é isso? Cosseno de menos π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. É raiz de 2 sobre 2. Então, isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? 1. 1 mais 1, 2. 1 por 2 dá 1. Então, para N igual a 0, deu certo. Tem que fazer isso sempre? É bom. Se você conseguir fazer, porque aí você consegue verificar, né? Pelo menos durante o período, né? Depois você vê que ela começa a repetir, né? Aí depois você vai fazer o quê? N igual a 1. Vai dar quanto? Meio de quem? De 1 mais raiz de 2 vezes cosseno de π sobre 2 menos π sobre 4. Quanto é que é π sobre 2 menos π sobre 4? É π sobre 4. Concorda? π sobre 2 menos π sobre 4 é π sobre 4. Certo? Então vai dar cosseno de π sobre 4 também é raiz de 2 sobre 2. Que é para cima e para baixo. Então isso aqui também é. Que também vai dar 1. Que bom. Por enquanto está dando certo. Não é isso? Beleza, agora vamos fazer o quê? N igual a 2. O que vai acontecer? Vai ser meio de meio vezes raiz de 2 vezes. Quando N igual a 2, vai ser π menos π sobre 4. E aí, o cosseno não vai ser raiz de 2 sobre 2. Que vai ser o π, ó. Ele andou todo, ó. E menos π sobre 4 é aqui. O cosseno vai ser o quê? Menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Então, isso aqui vai dar menos raiz de 2 sobre 2. Isso aqui vai dar quanto? 0. Opa, tá dando certo. Né? Tá dando certo. Continuando. N igual a 3 vai dar meio de quem? 1 mais raiz de 2 multiplica.
Quando é 3, o que vai acontecer? Vai ser 3π sobre 2, que vai vir até aqui, certo? E você vai tirar π sobre 2, vai cair de novo aqui no cosseno, não é isso? Não é? O que vai acontecer? Vai dar novamente negativo. Isso aqui vai dar novamente 0. Quando n igual a 4, começa a repetir, certo? Começa a repetir. Vai dar... E assim por diante. Ou seja, a fórmula geral para o x de n é essa aqui, ó. É uma fórmula geral, certo? Bacana, porque você pode encontrar o x de n qualquer. Não tem que ficar descrevendo qualquer coisa assim, tá? Daria para fazer uma outra parecida também, com descrição, etc. Mas é mais fácil entender essa aqui. Tá legal? Bacana? Bacana. Agora vamos fazer umas coisas também interessantes com transformada Z. Deixa eu pegar aqui o nosso livro. Tem que fazer a lista, né? Semana que vem eu vou fazer a lista. Aí eu faço alguns exercícios da lista até a prova. Até a prova, né? Semana que vem e a outra temos aula. Né? Depois a gente vai ter o nosso descanso. Deixa eu pegar aqui o nosso livro. E vamos abrir ele aqui. Ele está em transformada de Fourier. Deixa eu ver onde é que é no... Deixa eu ver o índice aqui, quando é que é, que página é. Acho que é lá no fim, acho que é capítulo... capítulo 5, né? 442. Tá aqui. Vou fazer até alguns aqui interessantes do livro. Alguns exemplos. Mas eu vou pegar primeiro uns exemplos bem legais que você fala, pô, como é que eu vou usar isso para transformar da Z? E é um problema bem legal, porque você consegue usar fazer vários exercícios de transformada Z, né? E olha aqui o exercício do Papai Noel aqui. É o do Santo. Esses aqui que são bem legais, tá? Notem que eu vou fazer esses 3 aqui, vou fazer esses 2 aqui de 2 maneiras diferentes, tá? Aí vocês vão entender já já. Deixa eu selecionar aqui. Captura de tela. Vou pegar até esse cara aqui. Então, ó, esse exercício aqui, vamos lá. Ele fala assim, ó, determine os seguintes somatórios, né? Então, é um somatório de K, com K variando de 0 até N. Então, ele quer isso aqui, ó. O que ele quer é isso aqui, ó. O que ele quer? No número 1, ele quer somatório de K igual a 0 até N de K. Como é que a gente colocaria isso aqui? Você poderia escrever da seguinte forma.
0 mais 1 mais 2 mais 3 mais, né? Mais, né? N, certo? Ele quer uma expressão para isso em função de N. Essa é a famosa soma de uma PA, né? Ok? Você pode fazer isso de várias formas, tá? A forma que ele quer mostrar aqui é usando a transformada Z, certo? A transformada Z. Legal? Então, olha só. Ele fala assim, como é que você vai, pô, mas como é que eu vou usar o transformada Z para encontrar essa soma aí? Olha só, ele fala assim, ó, considere um sistema cuja saída yn é o somatório. Então, vou colocar aqui, ó, yn é o somatório que eu quero. Que vale quanto? Vale 0, mais 1, mais 2, mais, até mais n. Não é isso? É o que ele falou. Ele fala assim, ó, examine a relação entre yn e yn menos 1. Quem é yn menos 1? Bom, vou colocar aqui, ó, yn menos 1 é o quê? Certo? Não é isso? Vai ser o quê? Então vai ser 0, mais 1, mais 2, mais n menos 1. Vou colocar aqui em cima, só para chamar bem a atenção. Eu vou colocar aqui embaixo. Aí ele fala assim, examine a relação entre yn e yn menos 1. Como assim a relação entre yn e yn menos 1? Se eu fizer yn menos n menos 1, para qualquer n, vai dar n. Concordam comigo? Né? Qualquer que seja n. Sempre vai acontecer isso. Né? Então, para qualquer n positivo. Né? Então, a gente pode escrever isso aqui, quando sendo, em vez de escrever n, a gente podia escrever n vezes u de n. Né? Porque u de n é 1 para qualquer n. Certo? Lembrando que n é uma variável. Né? Então, agora você consegue fazer o quê? Você pode fazer isso aqui, ó. Se você quer saber quem? Você quer saber quem é yn. Né? Como é que a gente pode fazer isso aqui? A gente pode fazer isso aqui encontrando a transformada Z, usando a transformada Z, porque você não tem essa equação aqui, ó. Certo? Se você fizer a transformada Z em cima, ó, o que vai acontecer? A transformada Z de quem? De n ou de n. A transformada Z de yn é y grande de z. A transformada Z de yn menos 1 é uma sequência causal, né? Porque ela começou em 0, né? É yz sobre z. E a transformada Z de n e u de n? A transformada Z de n e u de n é essa aqui, ó. É só você pegar essa transformada aqui, ó, e colocar A igual a quanto? A igual a 1. Certo? A igual a 1. Aí vai dar Z sobre Z menos 1 ao quadrado. Estão vendo que dá Z sobre Z menos 1 ao quadrado? Ó, n e u de n. Z, e o A igual a 1, sobre Z menos 1 ao quadrado. Certo? Isso aqui então vai ser Z. Aí você tem que y de Z, que multiplica 1 menos 1 sobre Z, é igual a Z sobre Z menos 1 ao quadrado. Aí você pode escrever que Z, que y de Z, que multiplica Z menos 1 sobre Z, é igual a Z menos 1 ao quadrado.
E aí você pode escrever então que y de z é igual a z ao cubo sobre z menos 1 ao cubo. Certo? Z ao cubo sobre z menos 1 ao cubo. E aí o que você vai fazer? Aí você vai fazer assim, ó, y de z sobre z igual a z ao quadrado sobre z menos 1 ao cubo. Vou olhar se tem uma transformada assim. Não tem. Ah! Opa! Ó. Vamos lá. Para fazer isso aqui, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que transformar isso aqui em A sobre z menos 1 ao cubo, mais um B sobre z menos 1 ao quadrado, mais um C sobre z menos 1. Certo? Para poder fazer a transformada inversa. Tá? Como é que vai ficar então? Vai ficar A vai ser z ao quadrado sobre z menos 1 ao cubo, que multiplica z menos 1 ao cubo, quando z é igual a 1. Certo? Vai dar quanto? Vai dar 1. Ok? O B. Vou fazer o seguinte, ó. Então, y de z sobre z, que é z ao quadrado sobre z menos 1 ao cubo, é igual a 1 sobre z menos 1 ao cubo, mais b sobre z menos 1 ao quadrado, mais c sobre z menos 1. O que eu vou fazer agora? Para z igual a 0, 0 é igual a 1 sobre menos 1 ao cubo, que é menos 1, mais b sobre menos 1 ao quadrado, que é 1, mais c sobre menos 1. Certo? Fiz isso usando o fato que a equação de cima vale sempre. Então isso aqui vai dar quanto? Vai dar b menos c é igual a 1. Certo? Depois, para z igual a menos 1, já que eu já usei z igual a 1 antes, né? Vai ficar o quê? Vai ficar menos 1 ao quadrado sobre menos 2 ao cubo é igual a 1 sobre menos 2 ao cubo, mais b sobre menos 2 ao quadrado, não é isso? Mais c sobre menos 2. Certo? Vou multiplicar aqui, ó, o b por menos 2. Vou multiplicar o c por menos 2 ao quadrado. Com isso, tudo que está embaixo vai cortar, vai ficar menos 2 ao cubo, certo? Então isso aqui vai ficar como? Vai ficar 1, que é menos 1 ao quadrado, é igual a 1, né, que é menos 2 ao cubo, você cortou, ficou só 1. Aí vai ficar menos 2b, certo? Mais 4c, certo? E aí, como isso aqui vai cortar com isso aqui, você pode escrever que 2b é igual a 4c, ou que b é igual a 2c. Se b é igual a 2c, substituindo aqui, você fica que c é igual a 2c menos c igual a 1, c é igual a 1. Se c é igual a 1, b é igual a 2. Certo? b igual a 2. Então, o que você tem? Você tem que y de z sobre z
é igual a 1 sobre z menos 1 ao cubo, mais 2 sobre z menos 1 ao quadrado, mais 1 sobre z menos 1. Ou seja, o y de z é igual a z sobre z menos 1 ao cubo, mais 2z sobre z menos 1 ao quadrado, mais z sobre z menos 1. Foi isso que eu encontrei. Ou seja, o meu y de n, que é o que eu quero, o meu somatório, vai ser a transformada inversa de z sobre z menos 1 ao cubo. Será que tem essa transformada inversa de z sobre z menos 1 ao cubo? Ela é essa aqui, ó. É essa aqui, ó. Colocando m igual a 2. Se m é igual a 2, isso vira z sobre e a igual a 1. Esse lado direito vira z sobre z menos 1 ao cubo, não fica? Se z, concorda comigo? Se você m igual a 2, então dá 2 mais 1, 3. Z menos 1, o a igual a 1, z menos 1 ao cubo, z sobre z menos 1, certo? Então, para isso, tem que colocar o quê? Tem que colocar m igual a 2 do outro lado. Quando m igual a 2 do outro lado, n menos n mais 1 vira n menos 2 mais 1, fica n menos 1. Ou seja, a transformada é n menos 1, sobre 1 elevado a n, que é 1, sobre 1 elevado a m, que é 1 também, que é 1 elevado a 2, desculpa, aqui 1 elevado a 2, e 2 fatorial aqui, o de n. O que é isso aqui? Isso aqui nada mais é do que n menos 1 sobre 2. N menos 1 sobre 2. Certo? U de n, claro. Tudo é U de n, né? Então, qual é a transformada inversa desse cara? N, que multiplica n menos 1 sobre 2. Mais a transformada inversa de quem? De 2z sobre z menos 1 ao quadrado. Essa tem aqui, ó. É só colocar o a igual a 1. E aí vai ser o quê? Se eu colocar 2n aqui, ó, vai ficar 2az. Concorda comigo? Se botar o a igual a 1, vai ficar 2z sobre z menos 1 ao quadrado. Então é 2n, 1 elevado a n. Então é 2n. 2n, 1 elevado a n. Então é 2n. Certo? Mais quem? Mais 1, né? Porque z sobre c menos 1 a transformada z é o u de n. Isso aqui é multiplicado tudo por u de n. U de n é sempre 1 para n maior do que 1, certo? Então até posso tirar isso aqui, porque u de n para n positivos é tudo maior do que 1. Certo? O que vai acontecer então aqui? Isso aqui vai dar n ao quadrado menos n, né? Sobre 2, mais 2n sobre 1, mais 1 sobre 1. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar n ao quadrado menos n mais 4n mais 2 sobre 2, vai dar n ao quadrado, menos, mais 3n, mais 2 sobre 2. Em cima dá para escrever sobre 2. Né? Dá para escrever assim. Que é a soma, que é a fórmula de uma soma de PG, de n termos. Tá ok? Tá ok? É sempre a soma, que é o primeiro, né? Você bota n mais 1, n mais 2, 2. Certo? Foi entendido?
Legal? Legal. Para fazer esse aqui, ó, você pode fazer igual. Só que, olha que legal, quer ver? Deixa eu ver se... eu faço na aula que vem, já deu 11 horas aqui. Eu ia mostrar uma outra maneira. Na hora que vem eu mostro outra maneira de fazer isso. Outra maneira bem legal. É você explicitar o somatório mesmo, entendeu? Né? Então, você chega e simplesmente você faz a transformada Z de um cara aqui. A gente vai mostrar aqui, né? Se não me engano é assim, ó. Você faz assim. Eu tenho que colocar depois, tá? Na verdade, você... É porque aí é até infinito, tem que ver direitinho. Pode usar o teorema da integral. Eu vou fazer na aula que vem, fica tranquilo. Tá? Bacana, né? Feito. A gente vai fazer vários exemplos aí. Aí eu vou trazer alguns exemplos que a gente já fez até alguns na aula passada, para usar transformadas em coisas do mundo real. Né? A gente fez a razão áurea lá da sequência de Fibonacci, lembra que a gente fez na aula passada? Tá? Então a gente vai fazer na aula aqui. Tá legal? Oi. Não, até transformada Z. Prova é transformada Z. Tá? Só vou fazer exemplos do livro, né? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Então,